Boa tarde a todas e todos. Eu sou Silvia Sobreira, está me orientando a Flávia Fagundes, e a Flávia vai apresentar aqui o trabalho que nós escrevemos juntas, que é sobre uma parte de sua pesquisa de doutoramento. Ela vai apresentar aqui o estudo piloto que foi realizado. Bom, olá a todos e todas, né? O trabalho tem por título Deficiência e Capacitismo, construindo uma comunidade de educadores musicais anticapacitistas. E, como Silvia falou, né, faz parte do processo aí de doutoramento da Unirio. E a temática da pesquisa, né, está ali dentro do ensino-aprendizagem musical e inclusão. E a pesquisa surge de inquietações, não só individual, mas também coletiva, né, por sermos professoras de licenciatura em música, a partir das inquietações e de até angústia mesmo dos nossos alunos, muitos deles matriculados nas disciplinas de estágio, de se depararem diante a situação de ter que estagiar, né, atuar em contextos com pessoas com deficiência, principalmente na educação básica. Então, há até um certo medo mesmo, né? Eles chegam muitas vezes na disciplina de estágio relatando sobre esse medo em atuar nesses contextos com pessoa com deficiência, e a partir disso também, né, sobre a problematização de o que é capacitismo, de como que a gente pode identificar e como pode combater no nosso contexto de ensino e aprendizagem musical. Então, esse trabalho apresentado hoje, ele é resultado de um estudo piloto que foi realizado com o objetivo de construir uma comunidade de aprendizes munida de uma consciência crítica quanto à diversidade humana e disposta a combater o capacitismo na sala de aula de música. A questão, as questões, né, da pesquisa tá em torno de o que os alunos da licenciatura em música compreendem sobre deficiência e capacitismo nesse contexto de atuação docente, o que pensam sobre essa atuação docente em contexto de ensino e aprendizagem musical com pessoas com deficiência e quais são essas estratégias que poderiam ser utilizadas para criar no estudante de licenciatura um desejo de construir um contexto de ensino e aprendizagem musical anticapacitista. Então, os objetivos da pesquisa, objetivo geral, pesquisar o que os alunos da licenciatura em música compreendem sobre deficiência e capacitismo, nesse contexto, né, de atuação docente, promover discussões sobre educação musical, deficiência e capacitismo, identificar de que forma que o capacitismo dialoga com outras formas de opressão, e estimular esses estudantes da licenciatura a compreender e buscar alternativas pedagógicas que possam combater a exclusão na sala de aula, né? E analisar, a partir das percepções dos participantes do estudo, da pesquisa, como que o capacitismo se expressa e como que ele pode ser combatido nos contextos de ensino e aprendizagem musical. Então, tanto no trabalho quanto na tese, né, o aporte teórico está ali é, trazendo questões levantadas por pesquisadores e por pessoas com deficiência sobre o que é capacitismo, né, e muitos pesquisadores vão trazer que o capacitismo é uma discriminação, um preconceito e uma opressão em relação às pessoas com deficiência, e trazem muitos exemplos do cotidiano de como que esse capacitismo ele se expressa no dia a dia, né? Muitas vezes na sala de aula, ou não, mas no nosso contexto, como professores e professoras de música, na sala de aula a gente usa muitas vezes as palavras agradáveis, né? Ah, é um aluno especial, é porque é diferente, é especial. Então, a tentativa de amenizar até, né, alguma sensação ruim que a palavra deficiência carregue, né? E a gente acaba que traz essas palavras mais agradáveis no cotidiano, e muitas delas são tidas pelas pessoas com deficiência como expressões capacitistas, né? Em relação também à bondade, muitas vezes a gente essas percepções são a partir das próprias pessoas com deficiências que escrevem sobre capacitismo, né? O que elas identificam e como que elas classificam isso no cotidiano e como elas vivenciam isso no cotidiano. Então, muitas vezes é vista uma pessoa
com deficiência é vista como uma pessoa bondosa, né? Ou também o capacitismo também pode se expressar em ações generosas que não são solicitadas no cotidiano, né? Como sem pedir ajuda, essa pessoa com deficiência, a gente chega para ajudar, para empurrar uma cadeira, ou para pegar no braço, ou para achando que está fazendo algo que seja generoso, que seja bom, mas que, na verdade, muitas atitudes podem ser atitudes capacitistas, né? Porque é uma atitude que não foi solicitada, é uma generosidade que não foi solicitada. Eles falam muito também, né, que o capacitismo, ele vem reforçar a questão da rejeição da pluralidade dessas pessoas, né, dos seus desejos, são pessoas com desejos, com autonomias, com vontades, né, que precisam vivenciar o mundo em sociedade, né, como cidadãos e cidadãs. Fala muito também sobre a rotulação da incapacidade, a subestimação de aptidões, então está muito ali diante daquela situação que a gente fica pensando, será que essa pessoa com deficiência ela consegue realizar determinada atividade, ela consegue tocar um instrumento tal, ou se desenvolver musicalmente em determinada situação, então está muito ali também sobre essa incapacidade, né, da pessoa com deficiência, ou colocar essa pessoa com deficiência nesse lugar de incapacidade, subestimar que ele tem algum tipo de aptidão. E fala também sobre a expectativa de tutela, da gente sempre achar que a pessoa com deficiência precisa de alguém que represente, que fale por, né, que o acompanhe. E isso acontece, segundo as pessoas com deficiência que estão aí pesquisando, que a gente cita, né, o capacitismo no decorrer da pesquisa, também por um lugar de fala dessas pessoas com deficiência, dessa questão de a gente achar que as pessoas com deficiência sempre precisam de alguém para representá-lo, para acompanhá-lo, né? Uma expectativa de tutela mesmo, está sempre precisando de ajuda e de alguém que está ali providenciando e resolvendo as coisas por ele, né? E aí o estudo piloto passou por fases, né? As fases desse estudo foi planejamento das aulas, os debates que incentivaram os alunos a compreenderem criticamente o que é o capacitismo, né? Os desafios relacionados à inclusão no cotidiano, na sala de aula. Aí fizemos a coleta de dados e a análise dos dados, e a coleta de dados foi feita por meio da observação nessas aulas e uma gravação de uma entrevista semi-estruturada com os 5 participantes, dentro de uma disciplina que foi ministrada na Unirio sobre música e inclusão, criada, né, para que a gente pudesse estar discutindo a temática. E para análise dos dados, eu criei um caderno de transcrição, um caderno de entrevista, que eu transcrevi essa entrevista e fiz a análise e a discussão dos dados que a gente trouxe aqui nesse trabalho. Então, o estudo piloto ele passou pelo comitê de ética, né, antes de ser realizado. A gente fez a entrevista com os estudantes e colocamos os nomes fictícios, né, para que, claro, pudesse manter aí o sigilo em relação às participações. Foi feita uma gravação em áudio e essa criação do caderno, como já foi mencionado. E aí, nessa entrevista, nós fizemos 4 questões, são essas 4 questões que estão expostas, mas para esse trabalho especificamente, nós focamos em apenas 2 questões, né? Eles responderam a questão 2, você poderia explicar com suas palavras o que é capacitismo, e a questão 4, o que você achava que ia aprender na disciplina de música e inclusão e como que ela interferiu em suas atitudes e concepções a respeito da deficiência. Então, mesmo a gente fazendo as 4 perguntas, né, eles responderam as 4 questões, para esse trabalho especificamente, para que o trabalho ficasse mais objetivo, a gente focou na análise dessas 2 questões especificamente. E aí, o que é que veio de resultado, né, da análise dessa conversa, dessa entrevista coletiva com os estudantes? A turma tinha uma expectativa de que ia se deparar com uma disciplina que fosse extremamente teórica e que focasse, que eles iriam aprender questões sobre saúde, sobre tipos de deficiência, sobre diagnóstico, né? E eles puderam perceber que não era exatamente isso, mesmo que a gente tivesse feito seminários sobre tipos de deficiências, né? Mas o foco da disciplina em si não era esse especificamente, mas também
Dois dos estudantes falaram que, além de conhecer mais sobre doenças ou sobre diagnósticos, né, eles esperavam também aprender como agir no dia a dia e perceber problemas encontrados ali em contextos de ensino-aprendizagem de pessoas com deficiência. E uma das estudantes chamou a atenção para a necessidade de fazer adaptações, né, nas práticas pedagógicas do cotidiano e de acordo com o que fosse apresentado, né, com o que fosse percebido, e se identificou muito com o compartilhamento de atividades práticas que foi feita, que eu levei como minha experiência para compartilhar com a turma, né, de atividades feitas, de propostas pedagógicas que pudessem que tivesse como objetivo a inclusão. As aulas, elas contribuíram também para ampliar suas percepções, né, dos estudantes, quanto às questões de pessoas com deficiência, e a discussão, as discussões fizeram com que os alunos refletissem de como lidar diante de algumas determinadas situações, né, como também compreender a importância de conhecer os alunos antes de ter qualquer diagnóstico, antes de ter qualquer antes de estar diante da situação, de estar pensando e focando no diagnóstico, né? De primeiro ter essa importância de conhecer a turma, de conhecer a individualidade de cada aluno ali, antes de qualquer atitude que pudesse interferir na atuação docente. E são falas dos próprios alunos, né? Dos próprios estudantes. Eles citam também que exemplos do seu cotidiano, né? E citam que perceberam que em vários momentos na sua vida, na sua experiência, perceberam essa questão da generosidade não solicitada no dia a dia. Então, um dos alunos cita um exemplo de uma pessoa com deficiência visual que vai precisar atravessar a rua e pegar um ônibus, e ajuda sem que essa pessoa com deficiência solicite essa ajuda, né? Então, eles começam a compartilhar também essas percepções de expectativa de tutela e de várias outras situações do cotidiano que, depois das discussões, a gente compreendeu que são atitudes capacitistas, né? Que interferem aí na violência em relação a essas pessoas. E eles ressaltam também questões sobre a autonomia dessas pessoas com deficiência, sobre a subestimação das capacidades dessas pessoas. Então, eles começam a relatar e a compartilhar suas vivências em relação à percepção do capacitismo sofrido pelas pessoas com deficiência cotidianamente. E aí, como conclusão, que uma das coisas que foi assim, impactante para mim, mais uma vez, porque eu também tenho me deparado com essa situação em outras turmas, né, em outros contextos, no meu contexto de atuação docente também, é que nenhum dos participantes dessa disciplina, que participou desse estudo piloto, eles sabiam, né, nenhum deles sabia o que era capacitismo. Então, eles falam isso, que não sabiam, não conheciam, nunca tinham ouvido falar. Então, a gente percebe que nós, como professoras, né, da licenciatura em música, que estamos formando futuros professores e professoras de música, a gente precisa, sim, debater isso na sala de aula, porque eles não têm como fugir, né? Mais cedo ou mais tarde, entrando num contexto de educação básica ou qualquer outro contexto, vai se deparar com uma pessoa com deficiência e a gente precisa minimamente ter informações a respeito. Então, todos reconheceram que houve uma conscientização sobre as diferentes formas de expressão do capacitismo no cotidiano das pessoas com deficiência. Os alunos se mostraram empolgados em engajar suas práticas pedagógicas musicais numa perspectiva crítica e anticapacitista. O estudo piloto deu indícios de que a estratégia pode trazer resultados favoráveis quanto a essa mudança de atitude, né? Depois da conscientização, eles se empolgarem em mudar as atitudes no sentido de construir uma prática docente que tenha uma perspectiva crítica e anticapacitista, e todos os educadores e educadoras musicais podem ser aliados ao desenvolvimento de uma cultura mais inclusiva, né? Que a gente possa combater essa inclusão com práticas pedagógicas que sejam anticapacitistas aí no nosso contexto de atuação. Esse estudo foi realizado com os alunos da licenciatura em música da Unirio, Rio de Janeiro, né? Então, a gente está chamando de estudantes, mas são futuros professores. E esperamos que, a partir das contribuições aqui no Congresso e na qualificação da Flávia, nós possamos incorporar as opiniões dos pares na pesquisa final, que será realizada com os estudantes de licenciatura em música da Universidade Estadual de Mossoró, da UERN. Tá? Obrigada a todos. Obrigada. Tem algumas referências aqui. E agora a gente espera aí a colaboração de todos vocês.